Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem? Confirmem que está tudo certo. Aquele teste tradicional de som, imagem. Ok, obrigado, Suzuki. Vamos lá. Gente, hoje já comecei aqui, já cheguei cheio de perguntas, já tem bate-papo aqui no chat. Então, eu vou falar só rapidinho por que esse título está aí no Ibovespa e vamos transformar isso aqui no nosso bate-papo tradicional de uma maneira mais rápida hoje. Resistência a Trump cria desafio ao Ibovespa. Em primeiro lugar, a segunda-feira foi o cão, né? Acho que foi uma demonstração de força do Ibovespa, de consistência no nosso mercado e em tudo que vem pela frente, porque o quadro era muito ruim. A derrota do Trump na votação que não derrubou, né, tal do Obamacare, para a implantação de um novo plano de um novo modelo de serviço de saúde, mostrou mais uma vez o que a gente vem apontando, que a maioria esmagadora não era tão esmagadora assim e que as instituições americanas são muito fortes. Então, não dá para esperar que qualquer canetada vinda do Salão Oval vai surtir efeito independente de quem são ou de quem tem a maioria. Os mercados estavam muito tensos na segunda-feira e muito frustrados. E a Bolsa Brasileira segurou. Subiu, aliás. Hoje foi mais uma demonstração, uma semana que trouxe dados absolutamente em linha com o que se desenhava para a economia americana. E aí alguns começaram a ficar um pouco mais azedos, porque afinal de contas essa semana o Trump não prometeu que vai conquistar Marte, que vai trazer os anéis de Saturno, ou que vai acontecer qualquer outra coisa que será espetacular para os Estados Unidos e para o mundo. Hoje veio a Standard & Poor's dizendo que enxerga 20 a 25% de possibilidade dos Estados Unidos entrarem em recessão nos próximos 12 meses. Não é o que a gente vê, a gente repete aqui há muito tempo em relação à nossa opinião da condução da gestão de política monetária norte-americana, da responsabilidade, da diligência do Fed, e do mesmo jeito que a gente disse que era loucura quando em março, abril do ano passado, exatamente há um ano, as pessoas cogitavam a hipótese da gente ver juro negativo, nominal negativo nos Estados Unidos da América, a gente também não via a possibilidade de uma aceleração muito violenta no juro, considerando um ritmo equilibrado da economia. Se o ritmo é equilibrado, se o PIB vem crescendo, a geração de renda vem crescendo, mas dentro do que está em linha, a gente não podia esperar nada nem de euforia e nem de pânico nesse momento. Mas o mercado é assim, ele não é necessariamente racional, tanto que o título do fechamento feito pela nossa equipe hoje é alguma coisa... eu não lembro literalmente, mas é relação ao preço da verdade. Deixa eu olhar aqui para falar certo. O preço da verdade e o sabor do boato, que é exatamente a verdade é o que a gente teve que encarar, ou está tendo que encarar, com o pacote do governo anunciado pelo Meirelles ontem, no sentido de equilibrar ou de conseguir fechar o ano dentro do orçamento, o que não é nada mais do que a obrigação, considerando que não é um comando de economia irresponsável como o anterior, não é um governo adepto do ciclismo fiscal, então tem que se fazer caber aquilo na conta. Então, o fim da desoneração em múltiplos setores da economia é absolutamente necessário para que a conta feche e a sociedade tem que entender. Então, o mercado que trata e que perpetua realidades fiscais, desculpa, principalmente
extraordinárias, está sendo, no mínimo, imprudente na maneira como olha para a precificação dos seus ativos, e aí, obviamente, começa a criar distorções de expectativa nos próprios investidores. Eu sempre digo, quando, por exemplo, o nosso time de renda fixa fala sobre LCI e LCA, e eles estão conversando aqui sobre tributação, eu tento lembrar a todos, até no meu papel tradicional de chato, mais do que de estrategista, é dizer o seguinte, não, LCI e LCA não são isentas de IR, estão isentas de IR. Mesma coisa vale para a questão das questões fiscais, das negociações fiscais pontuais. Então, somos os Estados Unidos, arrefecendo aquela super expectativa de performance, com um choque de realidade aqui, e a gente viu um pouco mais de pressão, mas o Ibovespa segurou de uma maneira super interessante ao longo dessa semana, mesmo com a leve queda de hoje. Em outros momentos a gente teria visto a Bolsa entregar muito mais. Importante dizer que mesmo caindo, hoje ela continua acima de 65 mil pontos. Então, para quem tinha 12 meses, 40 e poucos mil pontos, é um número extraordinário. Então, a gente tem a variação no Ibovespa nos últimos 12 meses de 27,59%, ou seja, 2 vezes o CDI do período. Dito isso, gente, eu vou entrar aqui, que tem muita pergunta hoje, muita coisa, eu vou entrar nas nossas discussões. Diniz está comentando, boa noite. Porto Belo levando uma surra e boa parte dos ativos da carteira só lateralizando. Qual o gatilho para eles? Um abraço. Cara, a carteira, se você bem lembra, abre aspas, o nosso melhor juízo de equilíbrio entre risco e retorno. Eu pedi para o Tomás me separar antes do TV Eleven, quando eu vi a tua pergunta, indicador de performance da carteira Eleven frente ao Ibovespa em todos os períodos comparáveis. No ano de 2017, desde a fundação, desde o lançamento da carteira em 24 de agosto de 2015, nos últimos 12 meses e em março de 2017. Obviamente eu não posso descolar ele do universo, né? A gente está falando de ações e de mercado de capitais. Mas olha que curioso. A carteira Eleven entrega, em março, um resultado negativo de 2,09%, enquanto o Ibovespa tem 2,2% de queda. Ou seja, eu estou defendendo, eu estou cumprindo o meu papel de defesa. Agora, vamos para o primeiro trimestre de 2017. O Ibovespa rendeu no primeiro trimestre 8,37%, que é espetacular. A carteira Eleven rendeu 14,72% em 2017. 14% em 3 meses. Essa promessa de tudo sobe sempre, vou repetir o que eu sempre falo aqui, de não vende sonho para não entregar pesadelo. Então, quando eu olho para uma carteira que cumpre o seu papel de defesa em cenário de estresse e que performa em momentos mais leves, esse time aqui de análise está cumprindo o papel, que é entregar exatamente esse equilíbrio. Então, se ela está lateralizando no momento em que a bolsa está tomando porrada, é ótimo, é ótima notícia. Porto Belo hoje subiu bastante, mas a gente chama, como eu tenho repetido aqui, Porto Belo tem fundamento, Porto Belo tem razão de ser, está lá no nosso relatório, muito explorado isso, inclusive pós-resultado, tem um relatório novo, mas é a segunda derivada, né? Ou seja, queda de juro, construção civil, o Rafa adora quando eu falo a segunda derivada, porque é uma frase dele. Tá aí, a construção civil anda, tem uma convergência interessante de taxa de juro, com queda de juro, retorno da atividade do crédito. E a Porto Belo vem depois, porque é o acabamento ligado aos imóveis e à construção civil. Assimétrico, sólido,
Longo prazo. Foco dessa carteira. Equilíbrio. Então, não tem gatilho. A carteira está perfeitamente cumprindo o papel para que ela exista. E o nosso papel, ou o meu papel, como porta-voz dessa equipe de análise, a quem eu confio a mais absoluta, o mais absoluto respeito, no sentido de o que eles produzem e do senso crítico, é de levar a vocês a realidade e qual é a expectativa em cima de cada um dos casos e qual é, mais uma vez falando da carteira, o melhor equilíbrio entre risco e retorno. Então, imaginem que a carteira está fazendo 14% em 3 meses, o que deveria ser historicamente muito bom, na percepção de todos, que é quase o dobro do que está fazendo o Ibovespa, com o Sanepar tomando pancada o tempo todo. Já vou entrar, obviamente, no assunto, porque está cheio de gente perguntando do Sanepar aqui. Então, para empacotar o produto carteira, não é à toa o de maior sucesso. Não é à toa o que mais tem escala. E para aqueles que têm a carteira, e receberam essa semana a notícia que a gente deu efetivamente um presente no racional de diversificação, nosso time o nosso time discute em comitê as carteiras, como eu já disse várias vezes. E na última discussão, o André trouxe uma questão muito importante ligada à diversificação. Foi, inclusive, título de um tema de um Sunday Practice, aí acho que há 2 domingos. Diversificação. O que a gente fez? A gente pegou o produto isolado de fundos imobiliários e deixou que ele e eliminou fundos imobiliários como um produto sozinho. Passou ele para dentro da carteira. Ou seja, a carteira que lá atrás já era o nosso produto de maior sucesso, com uma carteira long only, ou seja, de longo prazo, passa a ter, desde março, uma carteira de upside, que é essa carteira que a gente comparou os resultados, uma carteira de dividendo, uma carteira de renda fixa e todas as análises de fundos imobiliários, com estratégia de diversificação. Então, essa é a relação que a gente tem com vocês. É levar defesa, proteção, consciência e mitigação de risco. Porque viajar no meio dessa turbulência aí, como eu costumo dizer e brincar, até escrevi num texto recentemente, se fosse fácil, qualquer um fazia. Vamos lá. Dito isso, vamos seguir. Bruno, gostaria de perguntar sobre o CCR, se é um bom investimento ou se a ação está cara. Bruno, a nossa escolha em infraestrutura, já vou emendar numa outra pergunta que eu já vi que tem sobre Triunfo. Triunfo, o CCR enfrenta algumas dificuldades similares às da Triunfo, no sentido de discussões em relação às suas concessões, essencialmente a Nova Dutra, mas na leitura do nosso time não tem upside. E assim, Triunfo que tem, aliás, inclusive, um relatório, procurem, está no Twitter da Eleven, foi por e-mail para todos. A gente entregou ao mercado essa semana um relatório especial sobre Triunfo, explicando exatamente todas as variáveis. Vá lá, mesmo você que não tenha eventualmente um dos produtos anuais, pode simplesmente fazer o download, vale a pena conhecer a tese, foi muito bem montada pelo time. Vamos lá, Maurício. Dato, boa noite. Apenas para desejar boa noite, sorte e muita paciência. Deixo um conselho aos assinantes da Eleva. Não obstante o brilhantismo do Dato e sua equipe, agradeço, mais deles do que meu. Eles não são videntes. Fica muito mais fácil entendê-los, inclusive se porventura vierem a cometer algum erro, o que de fato vai acontecer, sem dúvida, se cada investidor de fato entender o que está comprando. Se não for assim, isso aqui vira um muro de lamentações. É importante que cada um efetivamente entenda mesmo, e a gente está aqui para explicar e aberto a todos o tempo inteiro. Hans, boa noite. Com fato relevante de Triunfo, temos um cenário de curto prazo favorável. Na verdade, Hans, muda a percepção do mercado. Para a gente já era dado como claro, dado inclusive pelo quanto a gente atazana a companhia, que eles estavam comprometidos no ciclo de desinvestimento, mas agora formalmente, inclusive sob a ótica regulatória, está lá informado. Então, sim, é boa notícia,
porque eles estão engajados, todo mundo está mandatado, e aqueles que são credores estão engajados e conhecendo os processos de desinvestimento. Acho que é bastante por isso que a ação está respondendo de uma maneira tão positiva nos últimos dias. Suzuki, boa noite. Temos que ter paciência e disciplina, é verdade. Bruno, é verdade. Maurício, importante é pedirmos a visão deles, mas lembrando que o mercado é imprevisível, senão não seria renda variável. É verdade. Adriana, Maurício, boa noite. A minha percepção que a equipe da Eleven faz é justamente colocar as cartas na mesa, explicar conceitos e modalidades, tirar dúvidas e deixar que nós, assinantes, investidores, seguidores, decidamos o que queremos. É mais ou menos isso. A gente está aqui para apoiar. Boa noite, TV Léo, começando a minha verdade. Rômulo, Adeodato, enviei um e-mail para vocês para tirar dúvidas sobre as assinaturas, mas não tive resposta. Rômulo, honestamente, isso é super difícil de acontecer. Eu estou imediatamente, o time está vendo aqui e estão ouvindo, então enquanto a gente está falando, eles já estão procurando e vão te responder imediatamente. Renato, boa noite. Piraíba, Dato, Movida soltou um resultado trimestral que não agradou o mercado. Mantém firme no case. Piraíba, o mercado sem vergonha também, né? Porque assim, haja preguiça para fazer conta, né? O mercado só quer geração de caixa acima da média, crescente, queda de endividamento, EBITDA cada vez maior, crescimento de top line. Cada empresa é um caso. Aliás, hoje a gente teve, desde o último TV Eleven, eu tenho a dizer para vocês que essa semana foi muito legal para a gente, porque a gente teve presidente e CFO da Ferbasa aqui na terça-feira, presidente e CFO da Movida aqui hoje pela manhã. Então é muito legal ver esse prestígio, esse respeito. Certamente esse respeito está ligado ao respeito que a gente tem com vocês. Movida é um case de crescimento. Enquanto você está financiando um crescimento tão forte, a aceleração, você cresceu 56% top line. Você preparou uma estrutura. Agora, essa semana tem a nova análise após essa divulgação. A gente não mudou em absolutamente nada, não tanto que está lá nos próprios relatórios avulsos, e eu tenho dito isso publicamente, que Movida está carimbada como top pick da Eleven para 2017. Acha Profarma no bom preço de entrada ainda? Nosso relatório também conta todo o case de Profarma, uma companhia que a gente conhece do avesso, e aliás, dia 11, teremos um evento aqui para os clientes Eleven Full, exclusivamente com o top management da Profarma e o presidente da Profarma, num bate-papo muito profundo sobre o case, muito legal. André, boa noite, Dato. Gustavo, equipe Eleven, parabéns pelo relatório de triunfo, ajudou a fundamentar minha decisão e aumentou meu apetite ao risco. Valeu, Gustavo. Marcelo, parabéns pela triunfo. Eu já sabia, porque conheço bem a empresa, acho que pode subir ainda no longo prazo. Beleza. Marcelo, por que GGBR4 está caindo tanto também? Está muito ligado aos Estados Unidos, Marcelo. GGBR4, essa frustração em relação aos Estados Unidos da América pode estar impactando efetivamente a expectativa sobre o papel, enfraquece um pouco o minério. E aí, até no fechamento de mercado hoje, eu vi que o time comentou sobre Gerdau. Mas, enfim, a gente segue sob a ótica de fundamento olhando. Agora, cíclica um cacete, né? Quando você tem, depois de uma aceleração tão forte de minério, pauleira, tá? Poderia comentar, Vale, estou esperando a atualização pós-resultado. Hoje, Raulzinho terminou um call longo e duro com a equipe da Valid, saiu do call, parecia que tinha tomado uma surra. E amanhã, né, Raul? Amanhã está no ar a atualização feita por esse menino tão genial. Manuel, poderia comentar sobre a par corretora? Cara, a par corretora a gente olha, tem uma visão positiva, a gente não tem uma análise profunda, agora fala sobre geração de caixa de uma maneira muito sólida. A gente tinha um flag de risco importante em relação a quanto ela sobreviveria a uma eventual canetada na caixa, mas eu peço efetivamente que você nos perdoe, porque não é um dos ativos que a gente tem investigação a fundo.
Guilherme, dado com uma upside tão interessante em TPI, por que não colocaria ela na carteira Eleven? Por causa do flag de risco, Guilherme. A nossa carteira é o melhor juízo entre equilíbrio entre risco e retorno. Triunfo é um ativo de risco que não está, inclusive no nosso guia de recomendações está lá toda a característica de risco e qualidade de todos os ativos, e Triunfo, dado o alto estresse que a companhia passa, ela extrapola o risco, o percentual de risco que o nosso time admite para botar dentro da carteira. Romo, você perguntou sobre BBAS, eu estou vendo ali do outro lado, já vou para a tua pergunta. Marcelo, poderia sugerir alguma elétrica? Eu convido você a ler o nosso relatório de ASTET, e tem muito mais elétrica chegando aí. A ASTET, Taesa e Engie. Engie a gente é um pouco mais cético, talvez seja a próxima elétrica aí para o ar, que vale a pena você conferir as razões. A ASTET já está no ar. Dato tem previsão para relatório de múltiplos? Tem, Bruno. A Bia está terminando Smiles. Depois de Smiles vem múltiplos. Snack, na sua opinião, a VEG ainda não deslanchou por quê? Rafael, no primeiro dia do Rafael na Eleven, ele falou assim: cara, fui trader durante 6 anos, sócio de fundo, fui buy side, aprendi uma coisa na vida: você shorteia tudo menos VEG. A gente falou essa semana, o Rafa lembrou sobre isso. Dato, haverá revisão do PIB projetado de 1,5 mesmo com um contingenciamento, sabendo que o impacto do setor público é grande? Rafael faz um não com a cabeça, dado o tamanho da convicção do nosso time de macro, que o nosso relatório aborda em bastante detalhe por que a gente acha, o mesmo mercado que fala que 1,5 não cresce nem a pau, é aquele que dizia no começo de 2015 que o PIB não ia cair mais que 1, quando ele caiu 3,5. Marcelo, qual a sua opinião sobre o IPO da Azul? A minha opinião é que o time da Eleven está, dado o excesso de demanda que a gente recebeu, trabalhando enlouquecidamente para levar a vocês o relatório do IPO da Azul. Eu ainda não tenho uma opinião para te dar, mas vai ter Eleven olhando para a Azul. Fale um pouco de Card, sobre a novela mexicana que se tornou Sanepar. Card, sorte de quem é cliente Eleven desde que Eleven nasceu, que entrou em Card há 2, né? A gente teve uma das jornadas mais felizes da história da nossa companhia, foi trazer esse case de R$2 até o ponto onde ele chegou. Ótima companhia, obviamente reduz substancialmente a assimetria. O novo relatório aborda tudo isso. Guilherme, Springs tem novo preço-alvo ou continua em 14? Springs, a gente não mudou o preço-alvo, e no dia 3 de abril, a Super Giovanni Scottini, aliás, a próxima semana, 3 de abril, que dia que é? Segunda? Segunda-feira. Então, segunda-feira, esse Giovanni Scottini e este que vos fala estarão em reunião com o presidente da Springs Global, o Josué, e a Alessandra Gadelha, diretora de RI. Professor Cláudio, MRV é um ativo que vale a pena manter em carteira, tomando por base uma avaliação fundamentalista? Olha lá nos relatórios da Eleven, a Eleven curte MRV, vira um play defensivo de dividendos, na visão desse menino aqui, o Raulzinho. O que devemos ver refletido em BBAS com o avanço da venda do Patagônia? Rômulo, eu acho que assim, BBAS testa os limites da gravidade, tá? A Super Bia, que é a nossa analista de bancos, que é pequenininha, mas parece que tem 1,80 de tão boa, fala que não há conta que se faça para a BBAS valer o que está precificado. Então, agora, tem aí um foguete de expectativa debaixo dessa ação. A questão é que o risco, na nossa leitura, de eventual frustração dessa expectativa, dessa super expectativa, por conta desse governo, pode eventualmente causar alguma coisa. Te convido a olhar com atenção o relatório, porque tem um capítulo importante escrito pela Bia que chama o papel social do banco. Olha lá, pensa com essa cabeça e você vai entender onde está a nossa preocupação.
Dato, o case Sanepar acabou, essa miséria só faz cair há mais de um mês e meio sem trégua. Tem muita gente levando fumo danado, eu estou perdendo muito, não tem mais comprador, só vendedor. Até a liquidez está se exaurindo. Acho que é o fim de Sanepar. Mike, não concordo contigo. Muita gente que saiu agora, saiu a 11 e pouco, a gente fala o tempo todo, o dia todo, entrou a 9,50. Então o cara está saindo, fazendo 17, 18% de resultado. É verdade que a liquidez baixou, é um momento de expectativa, a companhia protagonizou a maior tragédia, o maior vexame de relações com investidores que eu vi na minha carreira e está pagando esse preço. Agora, já viu mola? Quando você pressiona uma mola, pressiona, 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 pressiona. A decisão da Agepar pode ser a soltura dessa mola. Sob a ótica de fundamento, vocês sabem, está lá no nosso relatório, a gente não computava nenhum centavo de ganho real de revisão tarifária para a definição de preço-alvo nos modelos. Mas não percam o foco de longo prazo. Não percam o foco. Os últimos meses distorceram a percepção do investidor em renda variável. Tudo tem que subir o tempo inteiro. Sanepar caiu muito, caiu muito. Todo mundo que ligou para cá, a gente disse para comprar. Então, enquanto a gente não formalmente colocar isso, a tese é de longo prazo, é consistente, ela é uma das ações com a maior alocação na nossa carteira recomendada e seguiu, porque a convicção fundamentalista segue. E mais, obviamente, o controlador parece ter efetivamente entendido. Unipar postou um excelente resultado, melhor do que estava sendo esperado. Algum comentário? Cara, a Unipar é um colosso gerador de caixa, tem um gestor que tem inclusive cadeira no conselho, que é nosso cliente aqui, meu amigo, que é o Daniel Alberini. A única questão, a ressalva que a gente tem em Unipar é a briga com o controlador, aquela história de a qualquer preço que ele tenta fazer o tempo todo, não sei até onde vale entrar nessa briga. Ferbasa fez a PIMEC com ótimas informações novas, especialmente sobre custos e exportações. Algum comentário? Vários comentários sobre Ferbasa. Como eu falei há pouco, terça-feira estava o presidente CFO aqui, e no mesmo dia foi para o ar relatório novo sobre FESA. O André teve lá na semana passada, foi na mina de ferro-cromo. No último TV Eleva eu mostrei a pedra de ferro-cromo que o André trouxe. Isso não foi solicitação da companhia, para deixar muito claro. Se ele se apropriou de uma pedra lá na mina, eu não tenho culpa. Mas a gente efetivamente entende o momento da companhia. Importante compreender quais são os flags associados ao case, tá? Que nem tudo é só alegria. Vale olhar lá. GGBR4, caindo muito. É hora de fazer preço médio. Já falei de Gerdau, né? Gerdau, enfim. Careca, oi Dato, mestre dos magos, boa noite. Sempre um grande prazer estar compartilhando da visão, expertise e elevada inteligência de você e sua equipe. Como sempre digo, essa equipe é foda. Poderia falar sobre Minerva, Alupar, Banco do Brasil e IPO da XP. Minerva, a gente mudou só no guia de recomendação a característica de risco dela. O Raul teve lá em Barretos, ou seja, como vocês veem, o nosso time, as áreas que mais tem atividade aqui na Eleven são o setor de viagens, compras e o departamento de RH, porque graças a Deus a gente cresce como um foguete. Não mudamos o case de Minerva fazendo flag de risco sistêmico pelas razões óbvias ligadas ao primeiro susto, principalmente da carne fraca, que Minerva não estava envolvido, mas o setor sim. A Lupar está dentro do pack de elétricas que vem para o ar logo. Banco do Brasil a gente já falou. E o IPO XP Investimentos, careca, eu tenho a dizer o seguinte: com o que esses caras criaram, com o que esses caras transformaram aquela companhia, eu não estou na turma dos que duvidam deles. A IPO da Azul já foi, Sanepar já foi. Discordo completamente de Porto Belo, Data. Empresa sem qualquer barreira de entrada. Chega a ser covardia a competição dos porcelanatos chineses. É diferente, Mike. Porcelanato chinês não é a mesma coisa. No meu tempo de M&A, eu trabalhei com
uma operação de cerâmica, inclusive em Sergipe, e é outra coisa, é outro bicho, é outro tipo de cerâmica, inclusive a fábrica montada em Alagoas com a marca Pointer é para combater isso, e assim, se fosse covardia, a gente estava só com porcelanato chinês no país inteiro. São nichos de produto diferente, principalmente daqueles sob a bandeira Porto Belo, e a Pointer vem com bastante condição e bastante competitividade de briga. Update de TPIs imóvel, por favor, Borges. Grande Borges, um abraço para você. TPI, a gente lançou o relatório essa semana. Já falei que a decisão de formalizar os desinvestimentos são bastante consistentes e positivas. E Movida, que veio consumir pão de queijo e café fresco aqui, só tenho a dizer que segue nossa top pick para o ano. Roberto, qual o papel acompanhado pela Eleven que você acha que é a maior barganha de todos? Roberto, que pergunta, hein? A gente tem aí cerca de 50 coberturas do ar, mais 12 chegando logo e 120 até dezembro. E quando eu digo 120 até dezembro, é 120 pelo menos até dezembro, porque o bônus do time de análise está atrelado a esta performance. Agora, qual o papel acompanhado pela Eleven que você acha que é a maior barganha de todos? Essa a gente conta, como dizem os que usam rede social, no privado para os nossos clientes. Darcy, Dato, poderia comentar sobre Fras-le? Parece que tem uma grande corretora manipulando o preço, já tem 8 pregões consecutivos que colocam um grande lote de ações para vender a 4,45 e não deixar ela subir porque tem pouca liquidez. Tem pouca liquidez, mas também tem relatório novo da Eleva no ar explicando por que é bastante assimétrico e bem legal o case. Ferbaza já falei também. Luciano perguntou de onde vem o nome Eleven. É o endereço da Bolsa de Nova York, que é Eleven Wall Street. E um dos projetos desta companhia, inclusive, que está sendo conduzido de maneira brilhante por um dos grandes escritórios jurídicos de São Paulo, é a constituição da Eleven LLC, que fará, dentro dos Estados Unidos da América, a cobertura independente de ativos interessantes para investimento no Brasil e para investidores brasileiros que pretendem alocar os seus recursos lá, mas isso é coisa para o quarto tri, porque por enquanto tem trabalho demais por aqui. A Eleva já está cobrindo M. Dias Branco, Suzuki? Não, ainda não, mas M. Dias Branco está na próxima leva. O que eu acho de Rapt 4 e Tupi? Rapt 4 é Randon, né? Randon, entre mãe e filha, a gente ficou com a filha, que é a companhia que está no ar. Andrezinho faz um joinha para mim aqui. E Tupi, veio o impairment pesado aí em Tupi. A gente gosta da companhia, tem um histórico de bastante resiliência, um histórico de inovação muito interessante, mas tem um desafio importante em Tupi aí que representa um risco talvez de curto para médio prazo. Marcelo, para uma aplicação em ações ser considerado de longo prazo, deve ser considerado quantos anos? Esquece quantos anos. Aqui, o Super Andrezinho, o homem do velho investing, o cara que conhece Graham do avesso, Charlie Munger, Howard Marks, todos os caras que você imaginar no mundo que citam velho investing, falam, Buffett. O Buffett, quando ele vai escrever a carta, ele manda para o André para ver se o André coloca no Sunday Practice ou não. Daí, se o André não quer usar no Sunday Practice, o Buffett publica. O André fala em vários anos, Marcelo, no que ele está muito certo no conceito. Agora, quando a gente vem para o Brasil e para a realidade mutante e dinâmica que a gente tem aqui, com as transformações de sociedade e de economia nessa velocidade, quando a gente fala em longo prazo, pode pensar em 12 a 24 meses. Qualquer coisa muito mais longa do que isso depende de variáveis substanciais. Se ano que vem a gente cumprir o papel de cidadão de maneira inteligente e trocar metade, pelo menos, da escória que fica lá em Brasília e der condição de dar previsibilidade, de seriedade em um ciclo adicional de 4 a 8 anos, a gente pode mudar um pouco essa visão de longo prazo, esticando um pouco para um modelo um pouco mais maduro de projeção. Agora, com taxa de juros historicamente nos níveis, até os níveis atuais, que ainda são bastante altos, e com o banco botando na capa do jornal
que é ótima notícia, porque despencaram as taxas de cartão de crédito para somente 418% ao ano, fica difícil da gente olhar lá para o longo prazo num tempo maior do que esse. Romulo, nesses dias dá para montar um stand aí expondo itens de cada empresa coberta. Já tem a pedra da Ferbasa e avião da Embraer. Tem carrinho da Movida, tem um monte de coisa e principalmente os caras vêm trazendo e é muito legal. Tu pode comentar Grendene e Duratex? Não posso, cara. Não posso porque eu vou te falar besteira. Eu não tenho de cabeça esses dois cases, não. Douglas, Tupi sim, tá na linha, veja, nessa linha já tem no ar Mali Metal Leve, já tem Frasle e Tupi está ali na próxima. QGEP, com certeza, QGEP, a nova análise vai pro ar, quando é que vai pro ar? Segunda-feira? Segunda-feira a nova análise de QGEP vai pro ar. A gente fez call essa semana, reunião, falou com o neguinho que trabalha em plataforma de petróleo, o neguinho que estava com máscara de gás, cara que está assinando cheque para ciclo de investimento, mas só para lembrar que a GP continua com caixa líquido maior que seu valor de mercado. Suzuki, por que a bolsa agora é B3? Porque ela se juntou com a CETIP. E eu que fui um crítico, um cara que fui voz dissonante, que foi para a mídia, que meteu a boca, que escreveu um relatório dizendo que eu torço por um mercado maduro, com livre competição, e fui contra essa fusão. Com as aprovações regulatórias, a minha opinião já pouco importa sobre a fusão. A empresa está consolidada, chamada por B3. Convido a todos vocês a olhar a logo da B3 e depois vocês olham para a logo da Eleven. E daí vocês lembrem que a Eleven já tem essa logo há 2 anos. Hoje, quando eu vi a logo da B3, a Fabi estava no evento de apresentação lá, ela falou, Dato, olha o que é isso. Até as cores e o grafismo são muito parecidos e a Superbia que cobre financials vai levar para vocês uma cobertura extraordinária de B3 com CETIP junto. Hans, tem uma grande notícia para você, Hans. Uma grande notícia, Hans. PetroRio está dentro do forno. Dentro do forno. A gente fez call com a companhia hoje. Desenhou modelo. No próximo TV Eleven você já vai estar sorrindo com o relatório na mão, Hans. Grandene ainda está em construção, estou aguardando também. QGEP é a maior barganha da bolsa. Mike, QGEP tem menor valor de mercado do que caixa líquido. Isso é uma grande verdade. Estava querendo uma luz sobre Agro 3, se qual é compra, neutro ou venda. A previsão até dia 31, mas não sei se vai rolar. Romulo, vamos lá. Eu tenho um problema com agro. Quando a gente fez a análise, quando a gente fez a primeira imersão na companhia, vocês já sabem que o nosso time gosta de companhia que faz dinheiro da sua atividade fim. Teoricamente, a Brasil Agro deveria ser uma empresa capaz de gerar resultado por terras agricultáveis. Não é o que acontece. Essa operação ainda não consegue ser rentável e ela é basicamente uma imobiliária, só que ao invés de vender apartamento, ela vende terra. A gente vai mudar a nossa leitura de Brasil Agro quando ela conseguir gerar resultado consistente da sua atividade fim. Tá? Então, o nosso call, mas também não é venda não, porque tem expectativa, ela tem ativos, tem bons ativos. Eu não gosto de call neutro, né? Porque neutro é meio mais ou menos assim, mas no final não é a nossa cara call neutro, né? Tipo, ou compra ou vende esse negócio. Mas tem um pior é que tem ativo que está no limbo, daí não tem o que fazer, entendeu? Em Brasil Agro tem uma cara pro nosso time desses caras no limbo, tipo num purgatório, assim, sabe? Mas eu acho que assim, se tivesse tempero ia ser bem mais legal, entendeu? Acho que não vale nem gastar muito mais tempo com isso. Itaú e Itaúsa. Bom, Itaú e Itaúsa é o seguinte. Itaú, o título do relatório da Bia é Entre os Fortes, o mais forte. É a nossa escolha de banco.
Itaú está na carteira de dividendo? Tá, né? Itaú tá lá dentro da nossa carteira de dividendo. Porra, é o banco com a TAP. Para esse banco ter um problema, o planeta tem que colapsar. Então é muito forte. Itaúsa também, obviamente por consequência. A questão é a seguinte: muita gente me pergunta sobre desconto de hold. Ah, mas o desconto de hold, o desconto de hold está lá desde sempre, né? Alguém me perguntou de Duratex aqui agora, a Duratex está dentro da Itaúsa, um pouquinho de diferenciação ali. Acho que isso ia se transformar se caso aquilo que foi um boato, aparentemente, da Itaúsa ter interesse, por exemplo, na BR Distribuidora, acontecesse, essas operações podiam descolar. Até lá, a questão do desconto de holding está muito ligada à tributação de JCP ou ao risco de tributação de JCP. A gente tem uma preferência, como eu acabei de falar no caso de Brasil Agro, por papéis ligados às operacionais mais do que às holdings, tá? Quando existe esta oportunidade. Mas, enfim, Itaú e Itaúsa são dois papéis para você efetivamente comprar e dormir tranquilaço. Renato, desculpa, perdi o início, mas tem novidade de Sanepar? Não, não tem novidade de Sanepar, segue tudo igual, a gente continua no mesmo case. Uma coisa que eu não falei quando eu comentei de Sanepar é a nossa expectativa. Voltei de Curitiba segunda-feira, estive lá na sexta, voltei de Curitiba segunda-feira, falei com Curitiba quase todos os dias essa semana. Na verdade, falei com Curitiba todos os dias, porque a melhor coisa que eu faço na minha vida é falar com os meus dois filhos e eles moram lá. Então eu falo com Curitiba todo dia, mas a Júlia com 7 e o Pedro com 4 ainda pouco podem influir no caso de Sanepar. Agora, falei com muita gente lá essa semana que me disse que eles estão muito convictos, a apresentação foi sensacional. É importante reconhecer que o mesmo cara que disse a vocês que Sanepar protagonizou o maior vexame de RI que eu já vi na minha carreira, preciso dizer a vocês que a argumentação e a tese apresentada na audiência pública foi sensacional. A apresentação começou, pra vocês terem ideia, com um vídeo do Fantástico e uma explicação técnica para sustentar que a cada R$1 investido em saneamento, 4 são economizados em saúde. E essa semana houve um convênio assinado com o Ministério das Cidades, com a Sanepar, de 364 milhões de investimento dentro da companhia. A nossa expectativa para solução e decisão da AGEPAR é de aproximadamente 2 semanas de hoje. Até lá, o papel pode apertar? Pode apertar. Volto na história da mola. O fundamento está lá. Não saiu do lugar. MR Geografia. Valeu, você é o cara. Sou cliente, estou aprendendo muito. Marcelo, agradeço as tuas palavras. Sônia, boa noite. Mike, estou perdendo mais 100 mil reais em Sanepar. Acho que vale a pena continuar aportando. Meu preço médio é R$13. Mike, eu só posso te dizer que sim, porque é barato demais a 10 e qualquer coisa. É barato demais esse preço de Sanepar. Agora, Mike, faz um favor para mim. Me manda um e-mail no contato @eleven, endereça o teu e-mail para Marcela, porque vale a pena você bater um papo com ela, que ela vai te explicar exatamente o racional de mitigação de risco nesse tipo de volume de dinheiro concentrado em papel, tá, Mike? Manda um e-mail para o contato @eleven e pede para endereçar para Marcela, Mike. Ela vai falar com você. A Marcela é a mais nova integrante do time Eleven e é espetacular. Chegou agora também voando. Imagino que você esteja perguntando, Sônia, sobre transmissão paulista, né? Porque está faltando uma letra nesse ticker. Eu imagino. E o André está dizendo, faz meu caso parecer brincadeira de criança. André,
isso é absolutamente relativo. Aqui não tem brincadeira de criança, cara. O cuidado com todo mundo é bastante. Você já conhece, né, André, bastante e sabe o quanto a gente é diligente. Se a Sônia estiver perguntando sobre transmissão paulista, o que eu tenho a dizer é que é um caso, um papel leve em um business que tem boa previsibilidade, porque é transmissão, né, como obviamente o próprio nome diz, e dentro das elétricas é uma que o nosso time tem olhado com bons olhos, tá? Um dos grandes gestores aí nacionais, que é gestor dos fundos long bias e long short da XP, tem posição tanto em Sanepar quanto em Transmissão Paulista, e é um dos melhores fundos do país, já no ano passado. César de Brasília, boa noite. Parabéns a toda a equipe. Agora, toda noite de quinta-feira, passei a ter um compromisso de suma importância na minha agenda. Valeu, César. Algum juízo sobre COSAN e CZLT 33? Eu não me lembro. CNV 33 COSAN Logística? Não, COSAN Logística COSAN, exato. Não, a gente ainda não tem cobertura, tá? A gente ainda não tem cobertura de COSAN, um ativo complexo para Dedéu, então eu vou me eximir. Eu vou me eximir da resposta. Marcelo, poderia comentar São Martinho? Cara, São Martinho é assim. São Martinho é tipo. Sabe o Brasil é o país do futuro? São Martinho é meio a companhia do futuro. Vai estourar, e daqui a pouco é super safra. Daqui a pouco é isso, daqui a pouco é aquilo. A companhia é muito legal. Não estoura, cara. Não estoura. Enfim, então acho que tem coisa melhor pelo risco. Marco, posso falar alguma coisa sobre Saraiva? Claro que eu posso falar alguma coisa sobre Saraiva. Saraiva foi o primeiro call de venda da Eleven. A gente tomou porrada quando a gente mandou vender Saraiva, que estava 8 e qualquer coisa. O resultado, se você está perguntando Saraiva, você já sabe o resultado. O resultado veio horroroso, já tendo consumido todo o dinheiro da venda do melhor negócio, que era a editora. Então, Marco, fique atento, porque segundo me disse Giovanni Scottini, amanhã ela bota a nova análise de Saraiva no ar, mas o que eu posso te dizer é que a Giovana estava assim hoje para tentar fazer conta para ficar positivo, qualquer coisa que não desse preço negativo. Joaquim Júnior, boa noite, dá. Tem algum relatório em andamento de Vale, de está caindo muito alguma notícia? Já falei, Joaquim, você deve ter perdido. O Super Raul está pondo no ar amanhã o relatório de Vale saiu, parecia atropelado do call com a companhia hoje, um call longo em que, como é tradição na Eleven, a gente literalmente ficou chutando a canela da companhia. Hans, Dato literalmente não gosta dos meus ativos exóticos. Como não gosto, Hans? Eu escuto você, cara. Aliás, eu escuto todo mundo. E acabei de dizer a você, hoje liguei pessoalmente para a PetroRio, porque assim, a importação do principal ativo da Petrobras, a Petrobras não consegue andar, porque o principal ativo que ela tinha, ela não vendeu, saiu sem ela receber nenhum dinheiro, que é o André Prates, que está aqui do meu lado. Então, isso acabou não sendo refletido no balanço dela, mas o cara olha, depois de tantos anos dentro do setor de óleo e gás, chegou aqui, dominou o setor, disse, me dá isso aqui que é meu, ensinou o Raul, ensinou a Giovana, ensinou a Bia, eu não só aprender, eu só preciso escutar, que aí eu divido com vocês. Então tem PetroRio e QGP nova, vinda para o ar, assim, porrando os dois cases. Eu super te escuto, Hans. Mike, conheço o Braga, Dato, altíssimo nível. Porra, altíssimo nível mesmo. Mike, não esquece de mandar um e-mail para a Marcela, Mike, vai valer a pena. Márcia, fala um pouco de Guararapes. Ela não anda, não anda, mano. A gente olhou, a Gi olhou tão fundo o Guararapes, chegou tanto à conclusão que ela não ia andar, que ela botou outras 3 companhias na lista de prioridade. Suzuki, o mercado de exportação de carne volta ao normal com os países abortando os cancelamentos. Suzuki, entenda o seguinte, cara, o Brasil
é responsável por 20% da proteína mundial. O mundo vai ter que lidar com um negócio chamado inflação de alimentos da noite para o dia se eles boicotarem a carne brasileira. Mas, lembrando que assim, a sacanagem dentro do regulador vai cobrar seu preço. Mas sim, o setor vai voltar a andar, tanto que nos nossos 2 cases ligados ao setor, BRF, vocês bem sabem qual foi a nossa atitude, e Minerva, a gente não alterou sequer a precificação, somente mudando a característica de risco dela por conta, obviamente, de potencial de contaminação sistêmica. Joaquim Júnior, obrigado. Antônio Alves dando risada. Ativos exóticos é boa, é verdade. Bruno pergunta sobre Braskem. Porra, Bruno. Bruno me perguntando sobre Braskem parece sina na minha vida. Bruno e Braskem são duas coisas que são sina na minha vida. Quando teremos um TV Eleven sobre fundo de investimentos imobiliários? Olha, isso aqui está sendo discutido, o time de marketing está pensando. É que como eu não sou o cara para falar sobre fundos imobiliários, porque assim, eu entendo, eu tenho 20 e alguns anos de equities na minha carreira, mas de fundo imobiliário eu efetivamente entendo o que eu preciso entender para não morrer de fome, e o time, que o Raul é extremamente tímido, não gosta de câmera, porque ele fica mais ou menos sentido, e o Vilazante tá sendo sem vergonha. Então a gente vai marcar isso e aí a gente conta para vocês, beleza? Porque o pessoal foge das câmeras. Alliance, parece começar a andar, o gatilho foi acionado. Alliance foi colocada na nossa carteira com um call bastante explícito para o ano. E, aliás, Alliance é hoje? Alliance é hoje à noite ainda, se é que quem manda na companhia, agora devidamente elevada ao cargo de diretora-geral e estatutária, Maria Tereza, não mudou a regra da ordem que as coisas vão para o ar, tá? Como não anda Guararapes, 23, 15% no ano, com Ibov a 8, dividendo alto. Piraíba, obviamente foi uma brincadeira que a gente fez respondendo ela de Guararapes. A Giovana tem, o que eu quis dizer é que a Giovana tem outros 2 ativos na frente, e Guararapes vem depois na lista de crescimento de cobertura da Giovana. Braskem foi sina na minha também, trabalhei lá até a minha aposentadoria, me livrei. Pois é. Na minha é só conversar sobre Braskem. Se eu posso comentar sobre JBS, careca? Claro que eu posso, careca. Cara, eu só acho que JBS é outra companhia, tipo Brasil Agro, assim, por razões bastante diferentes, porque também tem uma dificuldade histórica em fazer receita da sua atividade fim, ganhou dinheiro historicamente em operações de tesouraria. O que me preocupou nesse resultado quando a gente viu a performance da Pilgrims, por exemplo, a queda de margem foi muito substancial. As explicações são ligadas a uma adequação de ciclo de produção. Agora, eu acho que com todos os riscos que eles têm inerentes aos processos, ao financiamento da vida, acho que é superestimar demais a possibilidade de IPO nos Estados Unidos. Eu sou muito cético em relação a isso. Oi, Dato, mais fácil comentar renda fixa no conta corrente. O pessoal te aperta aqui. É verdade, cara. Comentar renda fixa no conta corrente é bem mais fácil, cara, mas eu gosto muito mais daqui. Pireba, gosta de Locamérica? Não. Movida deu uma caída boa, mas segue o call. Movida, entenda o seguinte: terminou o período de lock-up, terminou o período de equilíbrio pós-IPO, tinham saídas programadas de gente que cumpre o papel dentro da oferta pública, foi isso que derrubou o papel. Segue lá, carimbadão de novo, top pick da Eleven para o ano. JBS, Mike, JBS mesa de operações disfarçada de frigorífico, e agora ficou feio ser disfarçado de frigorífico, então eles não sabem nem o que vão fazer agora. Tupi por longo prazo, a gente já falou sobre Tupi hoje.
Jesus! Cristal Pigmentos, antiga Millennium, antiga Tibras, produtora de dióxido de titânio, foi recentemente adquirida por uma americana Tronox. Não tenho nem ideia. Você acabou de me apresentar uma companhia, Cristal, muito prazer, eu sou Deodato Volk Neto, estrategista da Eleva. Vou olhar isso para poder te dar uma resposta. Você sabe, todos os TVs Eleva que me fazem pergunta que eu não tenho nenhuma ideia do que as pessoas estão falando, o time anota e a gente vai atrás, né? E depois discute em reunião. Mike, tem o direcional na carteira e, ao meu ver, das imobiliárias que possui melhores fundamentos. Tem relatório sobre a companhia? Tem no setorial. Mike, de novo, fala com a Marcela, cara. Porque, assim, de tudo que você está me perguntando, a Marcela resolve sua vida, tá? Mas direcional é boa, assim, a visão tanto do Vilazante quanto do Raul são legais. Pelegatti, isso que é ativo exótico, é verdade, cara. Isso que é ativo exótico. Se eu conheço o Home, lógico que eu conheço o Home. A Eleven publicou uma análise sobre Home no meio do ápice da crise que chamava Pequeno Firme no Vendaval. Ou seja, como que ele estaria lá efetivamente pronto para o momento de recuperação. Então, olha, gente, e Home diz que a governança é muito legal lá, viu? Aqui a gente tem uma professora de governança na audiência, diz que Home tem uma governança muito legal, conheço ótimos investidores que têm posição em Home. A Eleven tem puts em sua carteira para proteção, poderia comentar sobre tail hedging? Tail hedging é uma estratégia que a gente conversa muito, eu e o Rafa. A gente tem racional de proteção, sim, Clientful usa bastante isso nas carteiras personalizadas e a gente está criando uma espécie de racional na forma de um algoritmo nosso para poder efetivamente usar o racional de proteção, porque o que é proteção, se for mal utilizado, pode virar custo para você. Exetec, por favor, está lá, publicado essa semana, análise nova de Exetec, que está bem bacana. Puxando a fila dos exóticos, vamos passar o Bovespa de ponto a ponto. Te prepara, Dato. Seria razoável comprar Klabin com a queda recente? Falei no dia, no podcast, amanheci dizendo que Klabin tinha tomado um pau sem merecer. Klabin subiu 6 naquele dia. Algum relatório por Vindios em Minas? Estou com um tubo cheio, não sei se seguro para longo prazo. Héctor de Deus, me manda um e-mail. César de Brasília, alguma perspectiva para pecar e suas questões corporativas com VVR3? Em primeiro lugar, foge de VVR3. Se vai entrar, entra na 11. Mas se você pensar em entrar na 11, entra na 11 mais legal que a Eleven. E eu conto para você por que tem outros ativos mais legais. Héctor, os em Minas vai ter em breve. Múltiplos a Bia vai fazer depois de Smiles, 8 horas e 29 minutos. Quinta-feira, 30 de março, 3003 de 2017. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado mais uma vez. E eu espero todo mundo na próxima quinta-feira em mais um TV Eleven. Beleza? Não esqueçam, para quem me perguntou se a carteira lateralizava, eu vou voltar e vou contar para vocês que desde 24 de 8 de 2005, o Ibovespa fez 47, de 2015, o Ibovespa fez 47%, o índice Small Caps 48%, a Selic 22% e a carteira Eleven 53%. Em 2017, o Ibovespa fez 8%, o Selic 3%, carteira Eleven 14%. Lateralizar quando tudo derrete é motivo de parabéns para esse time brilhante de análise que fica aqui do meu lado. Grande abraço a todos, agora eu fui de verdade. Tchau. Antônio Alves, Dato, você é fera. Agradeço, obrigado. Feras são eles, eu só conto as histórias. Um abraço, tchau.